Canal Gameplay, escute áudio novel. Se inscreva. Veja essa gameplay irada enquanto escuta. Fanfic Naruto, o mestre do universo. Parte 17. Capítulo 201. Antes, Danzou foi levado pelo Lord Hokage. Eu pensei que o Sharingan transplantado para ele tivesse sido removido, mas não esperava que ainda existisse. Nara Shikaku balançou a cabeça e não falou muito sobre o assunto. Afinal, envolvia o Hokage anterior e Sarutobi Hiruzen foi sepultado hoje mesmo. Se ele continuar mencionando esse assunto, inevitavelmente dará às pessoas a impressão de que ele está desacreditando o Hokage anterior. Quantos Sharingan o Danzou tem? Perguntou Jiraiya. Nara Shikaku balançou a cabeça. Ele não sabia disso. Mas certamente eram mais de 2 ou 3. Bum! Nesse instante, ouviu-se uma explosão do lado de fora do prédio do Hokage. Vamos lá dar uma olhada. Não precisa fazer disso um grande problema, disse Jiraiya com um suspiro. Os outros também assentiram com a cabeça, um após o outro, e saíram juntos da sala de reuniões, deixando Omura e Koharu olhando uma para a outra com constrangimento nos olhos. Eles, os dois consultores Hokage, pareciam invisíveis. No passado, quando Sarutobi Hiruzen ainda estava vivo, essas pessoas ainda lhes demonstravam certo respeito. Mas eles também viram o que aconteceu agora há pouco. Ryosuke ousou atacar Danzou diretamente no prédio do Hokage. Mas a vila precisa urgentemente de poder de combate de alto nível como Ryosuke. A menos que ele coloque a aldeia em crise, todo o resto pode ser perdoado. Portanto, por mais inescrupuloso que fosse, os outros só podiam dizer algumas palavras sobre ele no máximo, e não ousavam falar muito seriamente. E Nara Shikaku e outros líderes de clã os ignoraram completamente antes. Embora parecesse indelicado, por trás da polidez havia desprezo e alienação. Em contrapartida, Jiraiya os respeitava, mas esse respeito era limitado. Ele também ignorou inconscientemente a existência desses dois consultores Hokage anteriormente. Mas talvez Jiraiya pensasse que prestar atenção neles os colocaria em perigo. Ele provavelmente temia que Ryosuke não se contentasse em matar Danzou, e que até mesmo os matasse juntos. Vamos sair para dar uma olhada, perguntou Koharu. Podem ir, não podemos ficar aqui sentados esperando, podemos? Omura se levantou e saiu. Koharu a seguiu apressadamente. Neste momento, em frente ao prédio do Hokage, Ryosuke empunhava uma espada, a espada devoradora das sombras, e aproximou-se de Danzou pelo lado oposto, passo a passo. Nesse momento Danzou estava encurralado. Enquanto Jiraiya e os outros conversavam, Ryosuke o matou mais 3 vezes. Isso significa que 4 Sharingan já haviam sido descartados. E havia apenas 8 Sharingans em seu braço. Após o consumo anterior, agora restavam apenas 4. Ou seja, Danzou tem 5 vidas restantes. Se ele morrer mais 5 vezes, aí sim ele vai morrer de verdade. Ryosuke, podemos conversar. O que você quer? Eu posso te dar tudo. Danzou estava com medo. A força de Ryosuke o assustava demais. Magnífica esgrima. Os golpes de espada eram tão rápidos que ele não conseguia se esquivar todas as vezes. A habilidade de Ryosuke com a espada também era combinada com o poder do Genjutsu. Da última vez, ele estava claramente preparado com antecedência, mas após um transe, acabou sendo decapitado novamente. Danzou nunca tinha ouvido falar de tal habilidade com espadas. Nem mesmo Presa Branca de Konoha daquela época atingiu tal nível em termos de esgrima. Mas, na verdade, a habilidade de Ryosuke com a espada também está no auge do nível Kage e é até semelhante à de ataque Sakumo. Mas o foco dos dois é diferente. A esgrima de Ryosuke se concentra na velocidade absoluta e na fusão de genjutsu e técnica com espadas. E ataque Sakumo também busca a velocidade, mas seu estilo de espada é a fusão da liberação de relâmpago com a esgrima. Em termos de eficiência em matar, Ryosuke era um pouco melhor, porque o genjutsu podia fazer o alvo entrar em um transe momentâneo. Ainda que esse instante seja extremamente curto, diante de sua velocidade, ele consegue eliminar o oponente mais de 10 vezes. Não é que ataque Sakumo não quisesse fundir genjutsu e esgrima para criar uma esgrima com maior eficiência em matar, mas seu domínio em genjutsu não era elevado, e seu talento nesse aspecto pode não ser muito forte. Portanto, mesmo que ele fizesse isso, seria difícil para seu genjutsu representar uma ameaça para oponentes de força semelhante. Talvez abusar de soldados descartáveis não tivesse problema algum, mas ao enfrentar adversários do mesmo nível, seu efeito seria praticamente nulo. Mas Ryosuke era diferente. Mesmo sem o Sharingan, seu genjutsu ainda era poderoso. Enfrentando um oponente como Danzou, ele poderia facilmente deixar o genjutsu afetá-lo, e até mesmo puxá-la para o espaço do genjutsu, fazendo com que ela se perdesse completamente nele. Se Danzou não tivesse tantas vidas, Ryosuke a teria matado com um só golpe. Como Danzou conseguiu durar até agora. Mas em breve, ela morrerá de verdade. Enquanto Danzou implorava por misericórdia, ela se viu sendo morta novamente. Ela nem viu Ryosuke atacá-lo. Parecia que ele simplesmente estava caminhando em sua direção, e então ela morreu inexplicavelmente. Embora isso tenha chocado Danzou, ela também começou a se desesperar. Parecia não ter nenhuma chance de reverter a situação. Será que ela vai mesmo morrer aqui hoje? Danzou, recém-ressuscitado, tentou escapar. Mas, no segundo seguinte, Ryosuke surgiu diante dela, bloqueando seu caminho. Liberação de vento, vácuo? Danzou fez selos de mão, mas antes que o ninjutsu fosse usado, a cabeça dela já havia se movido. Ryosuke olhou para Danzou, que corria novamente para a rua, e depois para Jiraiya e os outros que haviam chegado não muito longe. Você vê alguma coisa? Jiraiya perguntou aos outros ao lado. É um genjutsu, disse Inoishi. O clã Yamanaka é especializado em genjutsu, por isso possui muita pesquisa sobre o assunto, além de uma grande capacidade de resistir a genjutsus. Mas nem mesmo Inoishi teve confiança suficiente para resistir ao genjutsu realizado por Ryosuke. Se ele estivesse na posição de Danzou, parecia que só poderia ser retalhado por Ryosuke, assim como Danzou fez.
Não podemos impedir. Inoichi sorriu ironicamente e disse, entre nós, apenas Jiraiya-sama pode lutar contra Ryozuki, o resto de nós? Nara Shikaku não terminou de falar, mas o que ele queria dizer já era óbvio. Os outros seriam mortos em segundos. Eu também estou impotente. Jiraiya disse com um sorriso. Mas na verdade, Jiraiya estava bastante confiante. Afinal, ele ainda tinha um modo sábio que era seu golpe supremo. Parece que descobri a fraqueza da arte das sombras de Ryozuki. Nara Shikaku tocou o queixo repentinamente e disse, será a sombra? Jiraiya disse com um sorriso. Nara Shikaku assentiu com a cabeça, depois a balançou negativamente novamente. Jiraiya e os outros estavam confusos. Não está errado dizer sombras, mas mais precisamente deveríamos chamar de escuridão. Nara Shikaku disse, a sombra de Ryozuki não deve ser capaz de se mover em um ambiente escuro, assim como a técnica secreta de sombras do nosso clã Nara. Um ambiente escuro e sem luz é a nossa ruína. Mas um ambiente assim é muito raro. Inoichi balançou a cabeça e disse, a escuridão absoluta e um ambiente sem nenhuma luz são muito raros. O segundo Hokage possuía um genjutsu chamado Técnica das Trevas. Será que essa técnica das sombras pode ser contida por ela? Perguntou a Kamishi Shouza. Não, isso é um genjutsu. Na verdade, não cria um espaço escuro, apenas faz você perder a visão. Não terá nenhum efeito sobre o segredo das sombras. Nara Shikaku balançou a cabeça e disse, se for a técnica secreta das sombras do nosso clã Nara, como requer controle do próprio operador, se o usuário não puder vê-la, de fato ficará limitado. Mas acho que a arte da técnica secreta das sombras de Ryozuki é capaz de agir autonomamente, e essas sombras não devem ser privadas da visão. De fato, a visão das sombras é diferente da visão dos humanos, e o genjutsu não pode afetar a ação das sombras. Somente técnicas de selamento, barreiras, o chakra dos 6 caminhos, etc., podem ter efeitos substanciais sobre as sombras. Ali, Jiraiya e os outros discutiram sobre a sombra. Eles não tinham nenhuma intenção de impedir Ryozuki. Isso fez com que Danzou, que pensava ter visto a esperança, se desesperasse completamente. Ela olhou para o olho que se fechou novamente em seu braço. Agora, todos os 8 Sharingan dela foram usados. Ou seja, ela não tem nenhuma chance de ressurreição. Parece que você só tem mais uma vida. Ryozuki lançou um olhar rápido para o braço de Danzou e disse, eu protegi Konoha. Seus imbecis, mais cedo ou mais tarde vocês vão se arrepender. Sabendo que estava prestes a morrer, Danzou desistiu completamente de resistir. Ela gritou com raiva, extravasando sua fúria e seu medo. No segundo seguinte, um clarão de luz atinge o local. Danzou gritou de repente. Selo do ceifador da morte. Ryozuki, vá para o inferno com esse velho. Danzou fingiu ter desistido completamente da resistência. Na verdade, ele estava deliberadamente induzindo Ryozuki a se aproximar para que ambos morressem juntos. O selo de 4 símbolos inversos em seu corpo será ativado no momento de sua morte, engolindo tudo ao seu redor. Mas Ryozuki já sabia que Danzou tinha esse truque, então como ele poderia ser enganado? Ele observou Danzou ativar o selo dos 4 elefantes no momento de sua morte e, em seguida, devorar um de seus clones das sombras e aniquilá-lo. Selar um clone das sombras é muito melhor do que não selar nada. Ryozuki saiu de seu esconderijo, olhou para o buraco profundo deixado no local onde Danzou morreu e ficou pensativo em silêncio. Comparado a Sarutobi Hiruzen, que selou os 10 dedos de Orochimaru, Danzou, que selou apenas um clone das sombras, não pareceu ser muito melhor. Mas pelo menos era melhor do que nada, certo? Svi. Uma série de figuras se aproximou e pousou ao lado dele. Ryozuki, você me surpreendeu muito. Pensei que você fosse cair numa pegadinha agora mesmo. Jiraiya riu e disse, esse olhar impiedoso é muito parecido com o olhar habitual de Naruto. Mas Ryozuki sabe que Jiraiya geralmente está brincando, mas quando se trata de coisas sérias, ele é mais sério do que qualquer outra pessoa. E, não se deixe enganar pelo seu sorriso. Sabe, Jiraiya é realmente implacável, mas até mesmo uma mulher como Tsunade, que tem uma queda por ela há décadas, pode ser implacável. Certamente. A premissa é que Tsunade fez algo para atrair a vila, caso contrário Jiraiya não se importaria com outras ações. É muito fácil adivinhar o que ele pensa. Disse Ryozuki, o deus da noite, com leveza. Você não pode dizer ao Jiraiya que já sabe que Shimura Danzou tem esse truque, né? Sim, é muito fácil de desvendar o Danzou, disse Jiraiya rindo. Nenhum deles questionou por que Ryozuki matou Danzou, nem o responsabilizou por seus atos. Em primeiro lugar, nenhum deles gostava de Danzou como pessoa. Danzou foi, na verdade, um grande fracasso na vida. Ele havia ofendido muitos ninjas na vila, especialmente os líderes desses clãs. No início, para expandir o poder da raiz, ele frequentemente capturava à força os ninjas geniais desses clãs. No início, Sarutobi Hiruzen o apoiou, então Danzou pôde se divertir até hoje. Mas agora o próprio Sarutobi Hiruzen não existia mais. É claro que ninguém mais protegeria Danzou. Na verdade, mesmo que Ryozuki não fizesse nenhum movimento hoje, Danzou não sairia ileso por um bom tempo. Acontece que por causa da existência de Ryozuki, ele morreu um pouco mais rápido. Por outro lado, a força demonstrada por Ryozuki era importante demais para Konoha, que se encontrava em um estado de fragilidade. Sinceramente, a vila não conseguiria viver sem Ryozuki. Naquela época, por que pessoas como Sarutobi Hiruzen ousavam perseguir repetidamente aqueles ninjas talentosos da vila? Isso aconteceu porque a influência de Konoha era muito forte. A situação básica deixada pelos irmãos Senju para Sarutobi Hiruzen era tão boa que pessoas como Sarutobi Hiruzen não conseguiam compreendê-la conscientemente, por medo de que seu poder lhes escapasse das mãos. É por isso que eles faziam essas coisas incompreensíveis repetidamente. Para ser franco, foi para o benefício próprio deles. Antes que a sobrevivência da vila esteja realmente em perigo, eles preferem não ter figuras poderosas do nível Kage na vila, e também garantir que seus próprios interesses não sejam afetados. Isso estava de acordo com o princípio de matar inocentes em vez de deixar os vilões impunes.
Mesmo que tivessem matado um ou dois por engano, eles não se importavam. Capítulo 202. No entanto, foram também as ações passadas de Sarutobi Hiruzen que levaram à grave falta de poder de alto nível em Konoha. Originalmente havia Sarutobi Hiruzen, que era uma potência de nível Kage, mesmo sendo idoso. Quanto a personagens como Danzou, eles mal conseguiam manter a força de um quase Kage. Outros, como Sunny, deixaram Konoha. Eles não podem ser considerados como parte do poder de combate convencional de Konoha. E agora, até mesmo Sarutobi Hiruzen morreu, e Jiraiya, um dos guerreiros mais poderosos do nível Kage, recusou-se a suceder como Kage. Existe uma grande probabilidade de que ele opte por não permanecer na aldeia. Portanto, pode-se dizer que Ryozuki é o único personagem de nível Kage em Konoha atualmente. Então, melhor não falarmos em matar Danzou, que é impopular e detestado. Mesmo que os outros dois conselheiros Hokage tivessem sido mortos juntos, Nara Shikaku e os outros líderes de clã não acusariam Ryozuki de suas ações. Ryozuki, você realmente não vai pensar em se tornar o Hokage? Jiraiya ainda tinha esperança de que Ryozuki pudesse se tornar o quinto Hokage. Na verdade, ele tinha outro candidato em mente, mas para ser sincero, Jiraiya não estava confiante de que conseguiria persuadir essa pessoa. Em contrapartida, Ryozuki pareceu um pouco mais convincente. Jiraiya-sama, eu sou muito jovem. Por que o senhor não se torna Hokage por alguns anos primeiro? Ryozuki brincou com um sorriso. Ao ouvir isso, Jiraiya deu um sorriso irônico. Por que todos querem que ele se torne o Hokage? Certo, já que você não quer se tornar o personagem, só posso ir até Tsunade. Jiraiya suspirou, sentindo-se um pouco nervoso sem motivo aparente. Ao pensar em ir até Tsunade, Jiraiya sentiu uma forte dor de cabeça por todo o corpo e lembrou-se de seus antigos ferimentos. Jiraiya-sama, isso significa que o senhor planeja pedir a Tsunade-sama que retorne para sucedê-la como Hokage? Os olhos de Nara Shikaku brilharam. Se fosse Tsunade, não haveria problema algum, e ela seria até a melhor escolha. Sinceramente, o comportamento de Ryozuki ao sacar sua espada hoje, quando discordou de Danzou, os assustou bastante. Se Ryozuki se tornar Hokage, Nara Shikaku e os outros terão que ser mais cautelosos. Se o ofenderem no futuro, seu fim poderá ser miserável. Mas por que eles não perceberam antes que esse garoto tinha um temperamento tão violento? Muitas pessoas inteligentes compreenderam algo em seus corações naquele momento. É bom saber essas coisas no íntimo, mas não há necessidade de dizê-las. Caso contrário, só criarão problemas para si mesmas. Ao se depararem com Ryozuki, eles sempre sentiam um certo arrepio no fundo do coração. Apesar de Ryozuki parecer amigável agora, eles ainda não conseguiam evitar o medo. Então, quando Jiraiya disse que convidaria Tsunade de volta para sucedê-la como a quinta Hokage, todos os presentes concordaram com a proposta, um após o outro. Até mesmo Mura e Koharu, que chegaram um pouco atrasadas, concordaram. Contanto que Tsunade possa retornar à vila para servir como Hokage, isso significa que Konoha terá mais uma potência de nível Kage. E Tsunade também é a melhor ninja médica do mundo ninja. Com a volta dela, o nível médico de Konoha pode subir vários graus. Naquela época, mesmo que a Quarta Grande Guerra Ninja realmente eclodisse, eles não precisariam se preocupar com os feridos não recebendo tratamento eficaz. Jiraiya, quando você vai encontrar Tsunade e voltar? Perguntou Mura apressadamente. Daqui a 2 dias, partirei após alguns preparativos. Jiraiya pensou por um instante e disse. Bem, lembre-se de nos avisar quando for embora. Omura assentiu com a cabeça. Fazia apenas 2 dias, e ele não tinha pressa em dizer a Jiraiya para ir embora rapidamente. Ok, assunto encerrado, podem ir embora. Jiraiya acenou com as mãos impacientemente e em seguida passou o braço em volta do ombro de Ryozuki. Ele disse com um sorriso, Ryozuki, vamos nos levantar e tomar um drink. Ryozuki, num bar em Konoha. Jiraiya trouxe Ryozuki para dentro com facilidade. Após conversar com a jovem proprietária na porta, a proprietária os conduziu para um camarote lá dentro. Sente-se primeiro, eu cumprimentarei os outros convidados. A dona da casa piscou para Jiraiya, depois girou a cintura e se virou. Ryozuki nunca tinha estado num lugar assim antes. Ele olhou para a caixa, depois olhou para Jiraiya à sua frente e perguntou. Você só voltou para a vila há um mês. Por que parece conhecer tão bem este lugar? Você vem aqui todos os dias? Bobagem, eu só venho aqui algumas vezes ocasionalmente, argumentou Jiraiya com rigidez. Ryozuki deu uma risadinha, sem acreditar em nenhuma das bobagens que ele estava dizendo. Ele só vem aqui ocasionalmente e já está tão à vontade com a proprietária? Após algum tempo, vários garçons elegantemente vestidos entraram com comida e bebida. Jiraiya riu e deixou Ryozuki fazer o que quisesse. Depois, abraçou uma jovem e perguntou-lhe sobre sua altura e peso. Ryozuki revirou os olhos. Jiraiya era realmente pouco confiável. Ele chegou ao ponto de levar uma criança como ele para um lugar assim. Após beber alguns copos de vinho, Jiraiya finalmente dispensou os garçons com um gesto de mão. Ryozuki, você quer sair da vila comigo daqui a alguns dias? Perguntou Jiraiya casualmente. Vou com você encontrar Tsunade? Ryozuki balançou a cabeça e disse, esquece, não estou interessado. Com esse tempo é melhor gastá-lo treinando. Você trabalha muito duro. Jiraiya sorriu e disse, no entanto, você não pode se concentrar apenas em se tornar forte na vida. Você precisa aprender a aproveitar a vida, entendeu? Desculpe, eu não te disse que tenho 3 namoradas? E você? O solteirão Jiraiya-sama, disse Ryozuki rindo. Jiraiya, não havia como abordar esse assunto. Jiraiya leva uma vida desenfreada, mas como Ryozuki disse, seu coração está, na verdade, muito vazio. Sempre que a noite está silenciosa, Jiraiya ocasionalmente olha para o céu estrelado e sente saudades da época em que era jovem. Naquela época, os Sannin ainda estavam juntos. Os 3 realizaram missões juntos e enfrentaram a vida e a morte juntos. Durante esse período, Jiraiya viveu a época mais feliz em décadas. E agora?
É impossível voltar àquele tempo. Jiraiya, que estava um pouco desolado, se recuperou depois de beber vários copos de vinho. Você, garoto, não pode guardar um pouco de dignidade para um velho como eu, disse Jiraiya, irritado. Então você deveria encontrar uma esposa. Ryosuke olhou Jiraiya de cima a baixo e disse, será que Jiraiya-sama, você não pode? Jiraiya, o que? Como ele chegou a essa conclusão? Eu não posso. Eu, Jiraiya, o sábio sapo, não posso? Tis. Você é um pirralho, mesmo que eu te diga, você não vai entender. Jiraiya não queria mais falar sobre esse assunto. Ele sentia que seria muito prejudicial para ele continuar conversando. Então, ele mudou de assunto imediatamente. Ryosuke, para ser honesto, sua decisão de matar Danzou hoje foi um tanto impulsiva. Você deve saber que Danzou tem uma enorme influência na raiz, e há muitos ninjas que lhe são leais. Jiraiya disse de repente, com seriedade, se esses ninjas realmente querem causar problemas, você já pensou no estrago que eles vão causar à vila? Então vou lidar com eles agora? Ryosuke estava prestes a se levantar quando falou. Ei! Por que você está com tanta pressa? Jiraiya o puxou de volta às pressas. Ele temia que Ryosuke realmente fosse até a base da raiz e matasse o grupo de ninjas da raiz. Jiraiya acreditava que Ryosuke possuía essa habilidade e que era realmente possível para ele realizá-la. Você não disse isso, Jiraiya-sama? Se eles causarem problemas, isso pode prejudicar a vila. Nesse caso, se matarmos todos eles, tudo ficará bem, certo? Disse Ryosuke com um olhar natural. Jiraiya, eu não quis dizer isso de jeito nenhum, tá bem? Quero te lembrar de não ser tão impulsivo ao fazer coisas assim no futuro. Mas você pretende destruir a raiz inteira? Ao ver a expressão de espanto de Jiraiya, Ryosuke deu uma risadinha secreta. É claro que ele sabia o que Jiraiya estava tentando transmitir, mas Ryosuke não matou Danzou por um capricho. A premissa da impulsividade é que você não consegue suportar as consequências de praticá-la. Mas Ryosuke não precisava se preocupar com essa suposta consequência. Portanto, ele não era nada impulsivo, mas sim destemido. Na verdade, Jiraiya o convidou para tomar um drink principalmente porque queria descobrir o que Ryosuke pensava em seu íntimo. A aldeia precisa de um homem forte como Ryosuke. Mas se Ryosuke pudesse levar a vila a um terrível abismo no futuro, Jiraiya sentiu-se compelido a eliminar o risco antecipadamente. Ele admira um jovem talentoso como Ryosuke, mas isso não significa que Jiraiya permitirá que ele prejudique a vila que ama. Mas após uma breve conversa, Jiraiya percebeu que Ryosuke parecia não ter a menor ideia sobre poder e só se interessava em treinar e aprimorar sua força. E ao contrário de Orochimaru, que gosta de fazer pesquisas ou algo do tipo, não havia nenhum sinal de que ele estivesse prejudicando outras pessoas. Isso tranquilizou Jiraiya. E as palavras que o deus da noite Ryosuke usou para ferir Jiraiya antes mostraram que o vínculo entre ele e a vila era muito profundo. Portanto, depois de investigar por um tempo, Jiraiya não viu nada de preocupante em relação a Ryosuke. O único problema provavelmente era sua impulsividade. Quanto ao motivo de Ryosuke não ter demonstrado sua própria força poderosa antes, Jiraiya refletiu sobre isso e provavelmente entendeu. Ei, velho, veja só como você está com medo desses gênios da aldeia. Eles não ousam mostrar sua força. Jiraiya suspirou interiormente. Em certo momento, ele chegou a ter uma ideia rebelde. A morte de Sarutobi Hiruzen foi algo bom? Então, Orochimaru fez a coisa certa? Jiraiya balançou a cabeça discretamente, sentindo que precisava afastar esses pensamentos absurdos. Orochimaru não tem mais jeito. Ele não é mais o amigo que costumava ser. Jiraiya havia pensado nisso durante todos esses anos, caso contrário teria ido até Orochimaru para convencê-lo a retornar à aldeia. Orochimaru está se escondendo bem? Jiraiya já conhecia vários esconderijos de Orochimaru, mas ele nunca tinha ido a nenhum deles, porque ele sabe que é inútil simplesmente conhecer esses locais. Ao sair do bar, o bêbado Jiraiya acenou para Ryosuke e em seguida, foi embora com o apoio da dona do bar. Ryosuke não estava bêbado. Na verdade, com o físico que ele tem, não importa o quanto ele beba, ele nunca ficará bêbado. Ryosuke bebeu tanto quanto Jiraiya esta noite. Mas veja como Jiraiya está bêbado. Já Ryosuke não sentiu absolutamente nada. Ele veio para me testar, mas acabou se embriagando. Jiraiya realmente. Ryosuke balançou a cabeça sem dizer nada, depois se virou e caminhou em direção à casa. Mas em poucos passos, uma figura embriagada quase pulou em cima dele. Ryosuke agarrou a pessoa pelo braço. Só então ficou claro que aquela pessoa era Anko. Anko? Como você conseguiu beber assim? Ryosuke apoiou Anko ao ver seu rosto embriagado. Ao se aproximar, ele sentiu um forte cheiro de álcool. Parecia que ela havia bebido bastante. Capítulo 203. Ei, é você. Anko estava tão bêbada que atordoada, não conseguia enxergar a pessoa à sua frente. Então, aproximou-se para observar melhor e reconheceu que era Ryosuke. Hehehe, eu estava de bom humor hoje, então tomei um pouco de vinho para comemorar, tá bom? Anko acenou com os braços e gritou. Se não fosse pelo apoio de Ryosuke, ela teria caído no chão naquele instante. Ela não conseguia ficar parada, gritava e bebia ao mesmo tempo. Não, fale mais baixo. Ryosuke olhou em volta e disse. Hoje muitas vítimas foram enterradas e Anko gritava em voz alta que estava de bom humor. Ela estava até comemorando. Isso? Por que eu deveria sussurrar? Por que eu deveria sussurrar? Fale. Por que você não fala? Um cheiro de álcool atingiu o rosto de Ryosuke, e ele inconscientemente recuou. Tá bom, eu te ajudo a ir para casa. Considerando o fedor que você está exalando, acho que vou te chamar de tofu fedorento da próxima vez, disse Ryosuke com nojo. Uau, você não gosta de mim? Mas eu não sou um tofu fedorento. Você é um tofu fedorento. Você é até um tofu fedorento enorme. Tá bom, eu sou o tofu fedorento.
Hehehe, você admite? Anko se encostou em Ryosuke, deu uma risadinha e cutucou o rosto dele com o dedo. Que estranho, Ryosuke, por que você tem duas caras? Ela resmungou e olhou fixamente, como se estivesse bêbada. Ryosuke revirou os olhos, sem dizer uma palavra. Se não fosse pelo fato de Anko estar bêbada, Ryosuke lhe daria uma lição. Mas, esqueça isso por hoje. Ao ver Anko tão bêbada, Ryosuke percebeu que aquela mulher poderia estar de mau humor. O que ela acabou de dizer sobre estar de bom humor, comemorando, etc., é mentira. Embora Anko geralmente seja um pouco boba, ela não é realmente tola. Nesse momento, como ela poderia beber para comemorar? Quanto ao motivo de Anko ter ido se embriagar estando de mau humor, Ryosuke provavelmente já havia adivinhado o motivo. Provavelmente foi por causa de Orochimaru, seu antigo professor. Por falar nisso, Anko está bastante infeliz. No passado, ela se tornou discípula de um dos lendários Sannin. Ao mesmo tempo, os colegas de time sentiam muita inveja de Anko por ela ter a oportunidade de aprender com Orochimaru. No entanto, tudo isso mudou com a deserção de Orochimaru. Anko, que antes era popular, tornou-se alvo da antipatia de todos. Aqueles colegas que já a invejavam antes passaram a falar pelas costas dela, dizendo que ela também participava das experiências humanas de Orochimaru. Eles disseram sem rodeios que ela também ajudou Orochimaru a capturar as crianças da aldeia. Resumindo, Anko passou por um período difícil naquela época. Só alguns anos depois houve uma ligeira melhoria. Mas Anko ainda não tem quase nenhum amigo. Os únicos amigos ao seu redor que podem ser considerados verdadeiros amigos são Kurenai e Ugal. E quanto aos outros? No máximo, são apenas conhecidos. Então, Anko costuma agir de forma estranha. Mas na verdade foi um hábito que ela desenvolveu durante aqueles anos difíceis, algo como uma forma de autoproteção. Então, Ryosuke entendeu por que Anko ficou bêbada hoje. Afinal, ela soube novamente sobre seu professor, e assim que ele chegou, causou outra confusão. Hoje, todos em Konoha foram ao cemitério para se despedir de Sarutobi Hiruzen, o terceiro Hokage. Anko, naturalmente, também foi lá e recebeu olhares estranhos de muitas pessoas. Algumas pessoas até apontavam para ela pelas costas, dizendo que ela poderia ser uma espiã de Orochimaru em Konoha ou algo do tipo. Enfim, eles disseram algumas coisas desagradáveis. De repente, aquelas más lembranças ressurgiram na mente de Anko. Inicialmente, Kurenai e Ugal queriam vir acompanhá-la. Mas agora a aldeia acabará de enfrentar uma crise e estava bastante ocupada. Devido ao relacionamento de Anko com Orochimaru, não havia trabalho para ela. Mas Kurenai e Ugal estavam ocupadas o dia todo e não tinham tanta liberdade quanto ela. Por isso Anko saiu sozinha para se embriagar. Ela passou a tarde toda bebendo. Ryosuke ajudou e a acompanhou até sua casa. Anko vomitou depois de dar apenas alguns passos. Por sorte, Ryosuke se moveu rápido e não ficou todo vomitado. Mas suas roupas ainda ficaram respingadas. Isso deixou Ryosuke sem palavras. Você está se vingando de mim por eu ter te intimidado? Ryosuke balançou a cabeça em sinal de impotência. Mesmo estando sujo, ele insistiu em apoiar Anko e caminhou até a casa dela. Ele não se atrevia a andar muito rápido. Se andasse rápido, Anko vomitaria. Quanto essa mulher bebeu? Porque ela tem a sensação de que não consegue terminar de vomitar. Obviamente a barriga dela não parece muito grande. De onde saiu tudo isso? Após Anko vomitar mais de uma dúzia de vezes durante o caminho, Ryosuke a levou de volta para o lugar onde ela morava. Onde está a chave? Ryosuke perguntou friamente a Anko. Acontece que Anko havia adormecido. Você me deve uma. Ryosuke a encarou com raiva e então criou um clone das sombras, que entrou na sala e abriu a porta por dentro. Só então ele conseguiu entrar na casa. Alguns minutos depois, Ryosuke conseguiu deixar Anko cair na cama em seu quarto. Anko ainda murmurava algo, e Ryosuke mal conseguia ouvir se ela estava falando sobre matar alguém ou algo do tipo. Ela provavelmente estava se referindo a Orochimaru. Não pode ser ele, pode? Ao ver as manchas de sangue que Anko havia respingado em suas roupas, Ryosuke se virou com uma expressão de nojo e foi para o banheiro na casa de Anko. Ele abriu a torneira e encheu a banheira. Ryosuke pegou um conjunto de roupas limpas do espaço selado e vestiu-as antes de sair do banheiro. Mas assim que a porta se abriu, Anko foi vista do lado de fora com o corpo torto. Você é muito lento. Resmungando, ela empurrou Ryosuke e entrou no banheiro. Bum! A porta do banheiro estava fechada. Ryosuke tocou o nariz, imaginando quando Anko acordaria novamente. Além disso, ela conseguia ir ao banheiro sozinha. Depois de vomitar, ela pareceu se sentir um pouco melhor. Pelo menos, ela tinha ficado um pouco mais sóbria e não estava tão bêbada quanto antes. Ei, você consegue fazer isso sozinho? Ryosuke parou a porta e convidou Anko a entrar. Não consigo. Você quer entrar e me ajudar? A voz de Anko vinha do banheiro, e ela parecia mais desperta. Continue sonhando, respondeu Ryosuke. Tis. Seu pirralho não tem coragem. Anko curvou os lábios num sorriso irônico no banheiro, ainda se sentindo tonta. Ela chegou a ver duas coisas em vez de uma. Obviamente, ela ainda não estava completamente sóbria, mas pelo menos ela podia tomar um banho, ou algo assim sozinha. Após mais de uma hora, a porta do banheiro se abriu e Anko saiu enrolada em uma toalha. Você ainda não foi embora? Ela viu Ryosuke ainda sentado na sala de estar. Ela pensou que Ryosuke já tivesse ido embora. Você está com tanta pressa para me mandar embora? Eu sou o homem bondoso que te mandou de volta, não é? Gostaria que eu te ajudasse a lembrar quantas vezes você vomitou durante a viagem? Ryosuke pousou o pergaminho que tinha na mão, ergueu a cabeça e disse para Anko que estava à sua frente. Anko, cujo cabelo ainda não havia secado, mostrou a língua ao ouvir isso. Ela se aproximou, sentou-se ao lado de Ryosuke e disse, certo, obrigada por esta oportunidade. Que tal eu te convidar para jantar da próxima vez? Apenas uma refeição. Ryosuke olhou para ela. Então, o que mais você quer? Anko corou levemente quando Ryosuke a olhou daquele jeito. Pelo menos 10 refeições.
Ryozuki estendeu a mão e fez um gesto. Anko. Apenas este pedido? Ela pensou que ele fosse dizer outra coisa. Anko o encarou com certo ressentimento nos olhos. Tis, você acabou de me mandar para casa e já quer fazer 10 refeições de graça comigo? Só nos seus sonhos. Ryozuki disse, certo, você pretende negar isso? Não vou concordar. O que você pode fazer comigo? Anko ergueu o queixo com orgulho. Ryozuki percebeu que Anko não pretendia pagar sua ajudante e imediatamente levantou a mão furioso, pronto para agredi-la. Nossa, você até quer me bater. Anko levantou-se rapidamente e correu. Pare. Sua ingrata, deixe-me bater em você 2 vezes. Ryozuki perseguiu Anko. Mas Anko, que estava à frente, nem sequer deu 2 passos quando cambaleou e caiu para frente. Ela estava um pouco sóbria agora, mas ainda estava um pouco tonta e acabou tropeçando sem querer. Ao perceber que estava prestes a cair, Anko gritou inconscientemente. Nesse instante, uma mão a agarrou repentinamente. Que estúpido! Como você consegue se atrapalhar? Ryozuki olhou para aquela mulher estúpida perplexo. De qualquer forma, ela ainda era uma Jounin especial. Nesse momento, Anko, que estava sendo abraçada por Ryozuki, olhou para ele. Talvez tenha sido o efeito do álcool, da atmosfera ou do local, mas Anko abraçou o pescoço de Ryozuki e o beijou. Até mesmo Ryozuki ficou surpreso por um momento. Ele não esperava que Anko o atacasse de repente. Mas alguns segundos depois, Ryozuki se tornou ativo e subjugou Anko. Sendo um personagem quase tão poderoso quanto os 6 caminhos, Ryozuki jamais perderia para ninguém em qualquer aspecto. Mesmo que a outra parte fosse uma mulher, ele não mostraria misericórdia. Já que Anko tomou a iniciativa de provocar essa briga esta noite, Ryozuki não será educado com ela. Alguns minutos depois, a porta do quarto bateu com força. Ryozuki e Anko não estavam mais na sala de estar. Apenas uma toalha de banho caiu no chão e foi descartada por seu dono. Existem inúmeras primeiras vezes na vida. Vendo o mundo pela primeira vez. Experimentando um alimento pela primeira vez. Aprendendo a andar pela primeira vez. Aprenda a falar pela primeira vez. E a primeira vez é sempre a mais especial. Talvez um adulto não se lembre de como foi quando aprendeu a andar e a falar pela primeira vez. Mas isso porque eles eram muito jovens para se lembrarem disso. Mas para um ninja, a primeira vez que mata alguém é definitivamente algo que jamais esquecerá. Por mais poderoso que um ninja seja, ele sempre se lembrará do primeiro inimigo que morreu em suas mãos. Não importa se o inimigo é um ninja hostil ou um bandido. Isso deixará uma profunda impressão neles e será inesquecível para toda a vida. Quanto a Ryozuki, ele também teve muitas primeiras vezes inesquecíveis em sua vida. E agora ele teve outra primeira vez inesquecível. Na verdade, nem o próprio Ryozuki esperava que as coisas terminassem assim. Nos primeiros segundos, ele chegou a hesitar. Mas, depois de um tempo, seus instintos de homem superaram essa hesitação e preocupação. Nesse momento, ele acreditava que a maioria dos compatriotas do sexo masculino poderia entender. Às vezes, manter a racionalidade realmente não é tão fácil. Sem mencionar que a iniciativa partiu da outra parte. Ryozuki tinha um parceiro disponível, e era difícil dizer não nessa situação. Então, por que ele recusaria? Naquela noite, Ryozuki percebeu que havia subestimado um pouco Anko no passado. Ele pensava que ela era apenas uma Jounin especial, e que sua eficácia em combate não deveria ser muito boa. Mas acontece que às vezes as coisas não são o que parecem à primeira vista, e alguns outros fatores adicionais precisam ser considerados. Tipo, vantagem de gênero. Mas a força de Ryozuki era excelente. Afinal, em termos de físico, se ele disser que é o segundo no mundo inteiro, ninguém ousará dizer que é o número 1. Um físico forte, aliado a uma resiliência incrível. Ryozuki também não esperava que o poder de recuperação proporcionado pela entrada de talento tivesse mais utilidades do que ele imaginava. Mas ele nunca tinha testado essas coisas antes. Era normal não entender. Às 8 horas da manhã, Ryozuki já estava acordado tomando café da manhã, enquanto Anko ainda dormia. Parecia que ela não ia se levantar antes da tarde. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 204. Após o café da manhã, Ryozuki voltou para o quarto e olhou para Anko. Vendo que ela ainda dormia, ele não a incomodou. Meio-dia. Ryozuki foi à loja da Tenten para comprar algumas etiquetas explosivas. Ele pretendia aprender as etiquetas explosivas de multiplicação mútua no pergaminho dos selos. Este ninjutsu é muito interessante. Contanto que haja uma etiqueta explosiva, o efeito de explosão infinita pode ser alcançado. Se Conan conhecesse essa técnica proibida naquela época, não precisaria gastar tanto dinheiro comprando tantos selos explosivos. E Obito pode realmente ter morrido. Mas o pré-requisito é que ele possa ser acoplado ao Obito. Obito tem muito medo da morte, então quando ele sai, seu corpo verdadeiro basicamente sempre permanece na dimensão Kamui. Embora Kamui tenha um limite de tempo de 5 minutos, o tempo de recarga é na verdade de apenas um instante. Se o inimigo não calcular o tempo com antecedência, não conseguirá aproveitar esse momento de forma alguma. Em batalha, quando o Obito ataca, ele não está na dimensão Kamui. Nesse momento, você pode atacá-lo e ele também pode te atacar. Mas até agora, com exceção de Minato, ninguém mais conseguiu fazer isso. Até agora, ninguém conseguiu aproveitar essa oportunidade fugaz. Minato é realmente um gênio. Sua capacidade de aprendizado e suas habilidades de combate são extremamente boas. É por isso que, embora muitas pessoas muito mais fortes que Minato não tenham conseguido ferir Obito, Minato foi capaz. É aí que entra em jogo a inteligência de batalha. Mas a técnica do Deus Voador do Trovão também desempenhou um papel importante. Caso contrário, Minato não seria capaz de aproveitar aquela oportunidade momentânea. Após comprar etiquetas explosivas na loja da Tenten, Ryozuki ficou com um pouco de fome. Desde que equipou a habilidade especial transformada por Shoji, Ryozuki percebeu que sempre sentia fome.
Antes, ele só precisava fazer 3 refeições por dia. Mas depois de conseguir esse talento para entrar no time, ele basicamente precisa fazer 5 refeições por dia. Seu apetite aumentou várias vezes em relação ao que era antes. Já faz um tempo que não como ramen do Ishiraku. Por coincidência, Ryozuki estava na rua onde ficava o Ishiraku Ramen naquele momento, e o Ishiraku Ramen não ficava muito longe. Depois de comer, ele pode trazer um pouco para Anko também. Comer doces o dia todo não é bom e pode fazer com que ela ganhe peso facilmente. Ryozuki não quer que sua namorada engorde no futuro. Por isso, ele gostaria que Anko comesse menos doces. Não é que ela não deva comer de jeito nenhum, mas a quantidade deve ser reduzida um pouco. Com a alimentação que ela tem, se não fosse uma ninja e não consumisse calorias suficientes todos os dias, já teria se tornado uma pessoa muito gorda. Bem-vindo! Ao entrar no Ishiraku Ramen, Ayami, que acabará de entregar ramen para 2 clientes, olhou para Ryozuki, que também entrou. É o Ryozuki, ainda é o mesmo hoje em dia? Bem, desculpe pelo incômodo, irmã Ayami. Ryozuki assentiu com a cabeça e, em seguida, lançou um olhar para os 2 convidados sentados ali. O movimento no Ishiraku Ramen foi mediano hoje. Quase não havia clientes. Com exceção de Ryozuki, que acabará de chegar, havia apenas uma mesa de clientes na loja. Mas o que realmente chamou a atenção de Ryozuki foram as roupas deles. Um corta-vento comprido com nuvens vermelhas sobre um fundo preto. Mesmo enquanto comia ramen, ele continuava usando o chapéu de bambu. Ryozuki reparou nesses 2 caras assim que entrou. Uchiha Itachi e Yoshigaki Kizami. Ryozuki pensou consigo mesmo. Ele não esperava ter tanta sorte a ponto de encontrar as 2 pessoas por uma coincidência tão grande. Embora Ryozuki soubesse há muito tempo que essas 2 pessoas viriam a Konoha, ele não tinha muita certeza sobre o dia específico. Ele só sabia que isso havia ocorrido cerca de 2 ou 3 dias após o plano de colapso de Konoha. Inesperadamente, acabou sendo hoje. Após observar os 2 com calma, Ryozuki foi até um lugar vago e sentou-se. Depois de um tempo, o ramen de Ryozuki ficou pronto. Ayami chegou com o ramen e o colocou na mesa. Ryozuki, você deve ter estado muito ocupado nesses 2 dias, não é? Como a loja estava pouco movimentada, Ayami aproveitou para conversar com Ryozuki. Está tudo bem. Sou apenas um genin e não recebi nenhuma missão, então estou bastante livre, disse Ryozuki. Ao ouvir isso, Ayami sorriu e disse, o grande herói que salvou a aldeia é tão humilde? Ryozuki ficou surpreso por um momento, e então entendeu por que Ayami disse aquilo. A notícia se espalhou tão rápido assim? Perguntou ele. A notícia já estava se espalhando pela vila logo cedo. Agora todos estão falando de você, o herói que salvou a vila. Ouvi dizer que alguém até propôs construir uma estátua sua ou algo assim, disse Ayami com um sorriso. Não vamos esquecer estátuas e coisas do tipo. Ryozuki balançou a cabeça e disse. Ele acabará de matar alguns ninjas de Sunagakure e Otogakure que haviam invadido Konoha. Na verdade, ele não tinha salvado a aldeia. Afinal, mesmo sem ele, o plano de colapso de Konoha desta vez não causaria muita destruição. Talvez, no coração de Orochimaru, ser capaz de matar Sarutobi e Hiruzen já significasse que seu plano havia sido bem-sucedido. Quanto aos outros, provavelmente não fazia diferença para ele. De qualquer forma, o povo de Sunagakure foi o que mais saiu prejudicado. Mesmo que Ryozuki não estivesse lá, Konoha perderia, no máximo, um pouco. Comparado com as crises futuras, isso não foi nada. Mas, naquele momento, os altos funcionários de Konoha pareciam querer dar um bom exemplo. Em outras palavras, após a morte de Sarutobi e Hiruzen, as autoridades locais precisavam urgentemente reconstruir a confiança dos moradores, para que todos pudessem ficar tranquilos e também para que pessoas de fora tivessem menos ideias desonestas, incluindo os ninjas de Sunagakure que estão atualmente em prisão domiciliar. Eles poderiam ajudar a promover a reputação de Ryozuki. Isso poderia acalmar os chefes de outras aldeias. Ryozuki refletiu por um instante e compreendeu os pensamentos daquelas pessoas de alto escalão na vila. Isso porque tanto Danzou quanto Sarutobi e Hiruzen estavam mortos. Dos 4 membros originais do Conselho de Konoha, restaram apenas os 2 que pareciam mais incompetentes. Tal decisão só poderia ser tomada por essas pessoas. Se Danzou ainda estivesse vivo e o Conselho de Konoha ainda estivesse no poder, eles não seriam tão gentis com o jovem talento como Yagami Ryozuki. Seria bom se eles não tivessem intenções maliciosas. Transformá-lo deliberadamente em um herói? As chances de isso acontecer eram praticamente nulas. Após conversar um pouco com Ayami, outro cliente chegou à loja naquele momento, então Ayami voltou ao trabalho. Ryozuki comia ramen enquanto prestava atenção em Itachi e Kizami sentados à mesa na loja. Após terminar a primeira tigela de ramen do seu lado, Itachi e Kizami fizeram o check-out e foram embora. Assim que saíram, encontraram Kakashi, que por acaso estava comendo, e os 3 se encontraram na porta, mas Kakashi não reconheceu Itachi. Ele simplesmente achou o comportamento daquelas 2 pessoas um pouco suspeito. Afinal, era a primeira vez que ele via alguém vestido daquela forma na aldeia. Suspeito, especialmente neste período conturbado. Mas Kakashi não seguiu imediatamente, em vez disso, entrou no restaurante de ramen como se não tivesse notado nada. E aí, você também está aqui. Assim que Kakashi entrou, viu Ryozuki comendo ramen e o cumprimentou. Kakashi, por que você não o segue? Ryozuki tomou um gole da sopa, ergueu a cabeça e perguntou a Kakashi. Você também acha que eles são suspeitos? Kakashi disse, espere um minuto, segui-los agora só os deixará mais vigilantes, não vamos ter pressa. Ao ouvir isso, Ryozuki não disse nada. Kakashi é um jounin veterano e experiente, com mais conhecimento nesse assunto do que Ryozuki. Ele sabe qual é a melhor estratégia a seguir. Ryozuki não precisava lhe dar nenhum conselho. Itachi, parece que estamos sendo alvos.
Enquanto caminhavam pela rua, Kizami notou algumas pessoas estranhas ao redor. Obviamente, elas haviam sido alvos dos ninjas de Konoha. Então vamos, disse Itachi com leveza. O objetivo de sua visita desta vez foi simplesmente marcar presença perante a alta administração da Konoha. Após a morte de Sarutobi e Hiruzen, o acordo original entre eles deixaria de ter validade. Mas o que Itachi não esperava era receber a notícia da morte de Danzou assim que chegasse a Konoha. Isso foi uma grande surpresa para ele. Inesperadamente, assim que Sarutobi e Hiruzen morreu, seu velho amigo o seguiu imediatamente? Será possível que sejam amigos tão próximos? Eles não nasceram no mesmo ano, no mesmo mês e no mesmo dia, mas querem morrer no mesmo ano, no mesmo mês e no mesmo dia? Mas Danzou agora estava morto, e Itachi ficou muito mais aliviado. E quanto às duas conselheiras Okage, Omura e Koharu? Sinceramente, Itachi não achava que eles tivessem coragem de machucar Sasuke. Agora que Danzou estava morto, Itachi ficou completamente aliviado. Então, depois de provar o ramen do Ishiraku novamente após muitos anos, ele estava pronto para partir com Kizami. Mas assim que Itachi e os outros chegaram aos arredores da vila, se viram cercados. Svi. Diversas figuras apareceram diante dele, uma após a outra. Há também alguns membros da Anbu ao redor deles. Itachi e Kizami pararam e olharam para os ninjas de Konoha. Então é o capitão Kakashi. Itachi olhou para o homem de cabelos brancos à sua frente. Kakashi fora seu líder de equipe quando ele se juntara a Anbu, e os dois se conheciam muito bem. Mas, no máximo, eles apenas acenaram com a cabeça e disseram olá. Afinal, nem Itachi nem Kakashi eram o tipo de pessoa que falava muito. Itachi, é você. Kakashi olhou inesperadamente para o rosto sob o chapéu. Ele não esperava que aqueles dois caras suspeitos fossem Itachi. Agora a situação tornou-se problemática. Se ele soubesse disso, teria vindo aqui com Ryozuki e Jiraiya. Com a força combinada dos dois, eles poderiam derrotar Itachi. Mas agora apenas alguns Jounin e alguns Anbu estavam presentes. Essas pessoas realmente podem não ser capazes de deter Itachi, o rebelde de nível S que massacrou todo o seu clã. Sem falar que tem um cara ao lado dele que parece que deveria ser seu companheiro. O simples fato de poder ser parceiro de Itachi demonstra que a força da outra parte também é extremamente grande. Kakashi do Sharingan? Kizami ao lado, exibiu um sorriso feroz e disse, Itachi, esse cara tem um Sharingan do seu clã Uchiha, o que acha? Quer recuperar os olhos dele? Kakashi, estou apenas visitando a vila onde costumava morar. Não há necessidade de mobilizar as pessoas assim, certo? Itachi não respondeu à sugestão de Kizami, mas disse a Kakashi e aos outros que estavam à sua frente. Itachi, você agora é um ninja rebelde de nível S e você apareceu na vila neste momento, e eu não posso ignorar isso. Como Kakashi disse, ele puxou a bandana da testa para cima, revelando o Sharingan. Quando Itachi viu aquele olho, uma cor estranha brilhou em seus olhos. Itachi, parece que os ninjas da sua vila não nos recebem muito bem, disse Kizami com um sorriso. Sua mão já havia agarrado o cabo da espada nas costas. Ao ver isso, Itachi percebeu que se não lutasse naquele dia, não conseguiria partir. Se for esse o caso, vamos brigar. Mas ele precisa se controlar e tentar não machucar esses ninjas. Afinal, Itachi ainda guardava Konoha em seu coração. Ele não queria que a aldeia perdesse parte do poder da elite neste momento. Capítulo 205. Kakashi, deixe-me tentar. Nesse momento, Kurenai deu um passo à frente e olhou para Itachi à sua frente. Kurenai sempre quis comparar seu genjutsu com o desse homem lendário e implacável que havia massacrado todo o seu clã. Tome cuidado, Kakashi lembrou. No segundo seguinte, no campo de visão de Itachi, as pessoas ao seu redor desapareceram num instante. Então, uma grande árvore cresceu rapidamente sob seus pés, prendendo-o dentro dela. Técnica de abate por amarração de árvores. Kurenai surgiu de trás da grande árvore e colocou a kunai que tinha na mão no pescoço de Itachi. Renda-se, disse ela. No entanto, Itachi, que manteve uma expressão calma do início ao fim, pareceu não perceber nenhuma ameaça. Ele apenas disse com indiferença, Kurenai Jounin, você tem certeza de que quer que eu me renda? O que? Kurenai ficou surpresa por um momento e no segundo seguinte, percebeu que era ela quem estava amarrada à grande árvore. Itachi, que deveria estar aprisionado pelo genjutsu, estava parado diante dela naquele momento, olhando-a calmamente. Kurenai, a diferença é tão grande assim? Kurenai ficou chocada. Ela nunca havia lutado contra Itachi antes, mas ouvirá dizer que os ninjas do clã Uchiha eram muito fortes em genjutsu. E Itachi, como rebelde de nível S e membro do clã Uchiha, deve ter um conhecimento extremamente elevado de genjutsu. Mas Kurenai não esperava que suas habilidades em genjutsu, das quais tanto se orgulhava, se mostrassem tão vulneráveis diante de Itachi. Sem qualquer aviso prévio, seu genjutsu foi simplesmente repelido. O outro lado. Assim que Kurenai começou a falar, Kakashi e os Anbu ao redor também correram em direção a Kizami. Kizami riu e ergueu a sameada atrás de si. Com um golpe certeiro, vários Anbu de Konoha ao seu redor foram forçados a recuar. Estes são os Anbu de Konoha? Hehe, é só isso. Kizami zombou. No segundo seguinte, liberação da terra. Técnica ocultar-se na terra. As mãos de Kakashi surgiram repentinamente do chão, agarraram os tornozelos de Kizami e o arrastaram para o chão. Sair. Kizami atacou Kakashi com a sameada que tinha na mão, rugindo. Kakashi reconheceu a espada larga de formato peculiar na mão de Kizami como uma das armas dos 7 espadachins ninja de Kirigakuri, sameada. Portanto, ao ver Kizami atacar, Kakashi não hesitou em perder a oportunidade de realizar esse ataque surpresa. Num instante, ele se refugiou no chão e evitou sameada. Quanto a Kizami, embora ele não tenha sido puxado para o chão, suas duas panturrilhas ainda foram puxadas. Naquele momento ele ficou um tanto afetado. E os Anbu de Konoha ao redor dele viram a oportunidade e imediatamente usaram ninjutsu para proteger Kizami no centro. Liberação de água. Onda de choque explosiva na água.
Kizami é conhecido como a besta sem cauda, e o chakra em seu corpo excede em muito dos ninjas comuns. Diante desses ataques de ninjutsu da Anbu de Konoha, Kizami simplesmente usou o estilo água. A água não apenas dissipou o ninjutsu adversário, como também arrastou muitos membros da Anbu de Konoha devido à correnteza. Suas vidas e mortes permaneceram desconhecidas por algum tempo. Que pena, a força desse cara é muito maior do que se imagina. Kakashi franziu a testa ao perceber a cena e olhou com inveja para o uso inescrupuloso que Kizami fazia desse ninjutsu tão exigente. Como um ninja com uma quantidade extremamente limitada de chakra, Kakashi sempre usou várias táticas sutis para derrotar o inimigo. Mas às vezes ele queria experimentar esse tipo de ninjutsu em grande escala para derrotar o oponente. Da última vez, ele usou uma técnica de cachoeira intensa, que quase drenou todo o chakra do seu corpo. Ele ficou inconsciente por um longo período e levou vários dias para se recuperar. Portanto, ele só podia invejar esse tipo de coisa. Se ele lutasse sempre assim, acabaria morrendo mais cedo ou mais tarde. Dentro do Ishiraku Ramen, uma dúzia de tigelas vazias estava empilhada na frente de Ryosuke. Ele terminou a última tigela de ramen. Ryosuke tocou na barriga e sentiu que estava 70% satisfeito após comer. Kakashi e os outros já deveriam ter começado a lutar, não é? Pensou Ryosuke. Imediatamente ele tirou algum dinheiro e colocou sobre a mesa. Após cumprimentar Teushi e Ayami, que estavam bastante ocupados, ele usou o deus voador do trovão para desaparecer do restaurante. Arredores da aldeia, uma enchente devastou a floresta. Ryosuke apareceu instantaneamente através da marca do deus voador do trovão que havia deixado em Kakashi, bem a tempo de ver alguns ambus sendo levados pela enchente. É a liberação de água de Kizami. Ele olhou para o homem no meio, que tinha cara de tubarão. Oshigaki Kizami, rebelde de Kerigakure. Devido ao seu físico peculiar e ao fato de possuir a sameada, que pode absorver chakra, ele é chamado de besta sem cauda. Ele é bom em liberação de água e persistente. Svi. Ryosuke desapareceu e imediatamente atacou Kizami com sua espada. Clang. Kizami merecia ser um personagem de nível Kage em seu auge. Inconscientemente, ele bloqueou o golpe de Ryosuke. No entanto, a força do golpe o lançou a mais de 10 metros de distância antes de parar. Após parar, Kizami olhou para o grande corte de espada em sua mão com uma expressão aflita. O músculo que havia sido cortado gemia como uma criatura viva naquele momento, o que era muito estranho. Você é aquele garoto da loja de ramen. Kizami olhou para Ryosuke com ferocidade e de repente lembrou-se de onde o tinha visto. Não é esse o garoto de Konoha daquela loja de ramen de antes? Ele não esperava que esse garoto fosse tão poderoso. Se não fosse por sua rápida reação agora, ele poderia já estar ferido. Kakashi, vou te entregar essa. Ryosuke olhou de relance para Kizami e então disse para Kakashi, que estava ao seu lado. Kakashi. Ao ver Ryosuke aparecer repentinamente ao seu lado, Kakashi ficou realmente surpreso. Ao ver que Ryosuke quase matou Kizami mais tarde, Kakashi ficou feliz, mas Ryosuke disse isso de repente. Não faça isso. Acabe com ele aqui antes de ir embora. Kakashi sentia amargura. Ele odiava lutar contra um inimigo que possuía um chakra tão avassalador. Ele teria que calcular o uso de cada ninjutsu, mas o oponente poderia bombardear com ninjutsu implacavelmente. Embora Kakashi estivesse acostumado a lutar contra esse tipo de inimigo, toda vez que os encontrava, ainda sentia um pouco de amargura no coração. O outro lado. Após entregar Kizami a Kakashi, Ryosuke apareceu ao lado de Kurenai. Itachi, está é a primeira vez que nos encontramos. Você está com tanta pressa assim? Ryosuke abraçou a cintura de Kurenai e depois desapareceu. Svi. Uma figura estranha apareceu na posição onde ele estava agora há pouco. Itachi olhou para Ryosuke de forma tênue com seu Sharingan vermelho sangue. E quanto a Kurenai? Ele não deu a mínima atenção a um jounin especializado em genjutsu. Irmã Kurenai, vá ajudar o Kakashi. Tenho medo que ele não consiga derrotar o Kizami, disse Ryosuke para Kurenai, que estava ao seu lado. Ao ouvir isso, Kurenai assentiu com a cabeça e depois de observar Itachi atentamente, virou-se e foi até Kakashi para ajudá-la. Você confia na sua própria força? Itachi olhou para Ryosuke, que tinha a mesma idade que seu irmão mais novo com indiferença. Embora estivesse surpreso com a força que Ryosuke possuía em uma idade tão jovem, ele não estava nem um pouco preocupado com a segurança dele. Afinal, Itachi era o melhor desde a infância. A autoconfiança de uma pessoa nunca surge num instante, mas é acumulada aos poucos e de forma sutil. Itachi era assim. Ele era um super gênio na arte de falar pelos outros desde criança. Ele se formou na escola ninja aos 7 anos, despertou o Sharingan aos 8, passou no exame Chunin sozinho aos 10 e se tornou um Chunin. Após ingressar na Anbu aos 11 anos, ele também foi muito apreciado pelo então líder da equipe, Kakashi. Então, aos 13 anos, ele despertou os lendários olhos do clã Uchiha, o Mangekyou Sharingan. Ele possuía força comparável à de um Kage. Itachi, agora com 17 anos, parece ser um ninja de nível Kage no auge de sua forma. Com seus 2 Mangekyou Sharingan, ele não temia nenhum ninja do mesmo nível. Sem mencionar que o cara na frente dele era apenas um pirralho 5 anos mais novo que ele e da mesma idade que seu irmão Sasuke. Por mais talentoso que ele seja, ele não consegue vencê-lo, certo? Itachi tinha bastante confiança em si mesmo. O que ele estava pensando agora era em como agir de forma mais realista depois, para que sua hesitação não fosse percebida. Embora Ryosuke não soubesse o que Itachi estava pensando, ele podia perceber que Itachi não parecia considerá-lo um oponente. Parece que fui subestimado. Ryosuke sorriu levemente. No segundo seguinte, uma lâmina de luz dividiu instantaneamente o corpo de Itachi ao meio. Cal. Um bando de corvos soltou um grito horrível, bateu as asas e voou para longe. Ryosuke permaneceu parado e percebeu que o ambiente ao redor havia se transformado em noite. E em uma árvore à sua frente, havia um homem cujos olhos pareciam brilhar. Era o Itachi.
Você caiu no meu genjutsu. A partir deste momento, todos os seus ataques serão ineficazes contra mim. Itachi olhou para Ryozuki de uma posição elevada e explicou-lhe a situação com firmeza. Na verdade, eu não sou ruim em genjutsu. Ryozuki deu um leve sorriso, e o mundo ao seu redor se estilhaçou como vidro no segundo seguinte. Nesse momento, tudo voltou ao normal. E Ryozuki permaneceu exatamente onde estava sem se mexer. E Itachi apareceu atrás dele. Suas mãos sob as mangas rapidamente formaram selos a uma velocidade de 6 selos de mão por segundo. Liberação de fogo. Ótima técnica de bola de fogo. Ele usou um ninjutsu para atacar as costas de Ryozuki em apenas alguns décimos de segundo. Liberação de água. Onda de água selvagem. Ryozuki se virou e cuspiu, e instantaneamente um enorme jato de água saiu de sua boca, submergindo a grande bola de fogo atrás dele. Até mesmo Itachi foi atingido instantaneamente pela monstruosa liberação de água. Bum! Essa era apenas uma liberação de água de nível C, mas nas mãos de Ryozuki, seu poder era superior ao de uma liberação de água de nível S. Itachi estava escondido atrás de uma árvore, e aquele que o atacara antes era apenas seu clone das sombras. Mas naquele momento o esconderijo onde ele estava também estava submerso. Itachi só conseguiu escapar se escondendo. Essa liberação de água é ainda mais poderosa que a de Kizami. Quanto chakra ele tem? Itachi ficou surpreso. Ele percebeu que havia subestimado aquele ninja de Konoha, que era tão velho quanto seu irmão mais novo. Mesmo que seu talento em outros aspectos seja mediano, apenas com esse tipo de ninjutsu destrutivo, ele já se tornou um super gênio. Sem mencionar que, a julgar pela breve luta de agora há pouco, suas habilidades com genjutsu e espada não eram nada ruins. Esse garoto está no mesmo nível que eu, pensou Itachi. Dessa vez, ele não ousou subestimar Ryozuki. Caso contrário, poderia não sair ileso. Svi, uma figura alcançou Itachi. Ryozuki empunhou uma espada e lutou contra Itachi por mais de uma dúzia de rounds em um instante sobre a água. Ele reprimiu o super gênio do clã Uchiha. Essa é a sua força? E o seu Mangekyou? Por que não o usa? Ryozuki cortou a testa de Itachi, mas Itachi conseguiu desviar. Itachi estava ofegante. Ele já parecia muito cansado. O taijutsu de Itachi não era ruim, mas seu físico não era bom o suficiente. Movimentar-se muito durante um período prolongado cansaria facilmente. Neste momento, após mais de uma dúzia de rodadas de trocas de golpes com um mestre de taijutsu como Ryozuki, ele quase havia atingido seu limite. Portanto, Itachi não pretendia adiar mais nada. Se continuar assim, ele pode não perder, mas com certeza vai apanhar muito. Itachi se importava com a sua dignidade. Ele podia se conter e apanhar por seu irmão mais novo, mas na frente dos outros, Itachi ainda queria manter seu próprio estilo. Capítulo 206. Já que você queria ver o poder supremo do clã Uchiha, eu realizo seu desejo. Itachi não planejava mais mostrar misericórdia. Seria mais apropriado dizer que ele percebeu que não tinha condições de mostrar misericórdia a Ryozuki. Sem o poder do Mangekyou, ele não teria a menor chance de derrotá-lo. Tsukuyomi. Itachi ativou instantaneamente o Mangekyou e usou seu genjutsu mais poderoso, Tsukuyomi, puxando Ryozuki, seu oponente, para o mundo de Tsukuyomi. Ryozuki experimentou pela primeira vez a aparência do lendário Tsukuyomi. Num instante, ele se viu amarrado a uma cruz. Itachi parou diante dele, segurando uma kunai e olhando-o friamente. O que vocês estão agora é o meu espaço Tsukuyomi. O tempo e o espaço aqui estão sob meu controle. 72 horas no espaço Tsukuyomi equivalem a apenas um segundo no mundo exterior. Portanto, irei torturá-lo severamente nas próximas 72 horas, e essas dores serão impostas a você instantaneamente na realidade. Espero que você consiga resistir. Itachi terminou de falar sobre o espaço Tsukuyomi em um tom calmo, e então pegou uma kunai e o apunhalou com força no coração. Mas no segundo seguinte, Itachi franziu a testa e percebeu que Ryozuki não demonstrava nenhuma dor, chegando até a olhar para ele com um sorriso. Itachi sacou a kunai e olhou para a kunai ensanguentada em sua mão, um tanto perplexo. Isso não está certo. Por que Ryozuki está reagindo dessa maneira? É um bom genjutsu, mas infelizmente não funciona em mim. Ryozuki disse com um sorriso naquele momento. Isso é impossível. Itachi disse, franzindo a testa. Tsukuyomi é a técnica de despertar do Mangekyou Sharingan, uma força poderosa que nunca falhou com ninguém, a menos que seja evitado com antecedência. Caso contrário, uma vez que sejam atraídos para o mundo de Tsukuyomi, ninguém conseguirá resistir. Porque não há nada de errado com o Ryozuki à minha frente. Neste momento, Itachi percebeu repentinamente que todo o mundo de Tsukuyomi estava tremendo. A lua de sangue que pairava no céu repentinamente se abriu. Então, o mundo inteiro rachou. Como controlador do mundo Tsukuyomi, Itachi sentiu uma dor como se uma agulha estivesse perfurando sua cabeça. Nesse instante, Itachi agarrou a cabeça e soltou um grito. Ah! A dor fez Itachi sentir como se metade de seu cérebro estivesse prestes a explodir. Bum! Todo o espaço Tsukuyomi estava se estilhaçando. O céu se despedaçou pedaço por pedaço e a terra tremeu e rachou. Em apenas alguns segundos, todo o espaço de Tsukuyomi se transformou em caos. No segundo seguinte, com o estrondo, o som ecoou na mente de Itachi. Num instante, quase 80% da capacidade de sua pupila foi consumida. E o mundo de Tsukuyomi, criado por Tsukuyomi, foi completamente destruído e despedaçado. Na realidade, Ryozuki ficou parado e piscou. Então Itachi, que estava em frente a ele, ajoelhou-se no chão com um grito repentino. Itachi-san. Kizami, que lutava violentamente contra Kakashi à distância, ouviu os gritos de Itachi e imediatamente ignorou Kakashi para correr em direção a este lado. Vá embora! Vários Zambu tentaram impedi-lo, mas foram imediatamente derrotados pela fúria de Kizami. Suas vidas e mortes permaneceram desconhecidas. Svi. Kizami pousou ao lado de Itachi. Itachi-san, como vai? Perguntou ele, preocupado. Estou bem.
Nesse momento, Itachi sentiu que a forte dor de cabeça havia diminuído bastante. No instante em que ele levantou a cabeça, Kizami viu seus olhos sangrando. Foi a primeira vez que Kizami viu Itachi em um estado tão deplorável. Maldito pirralho. Kizami olhou para Ryozuki com ferocidade, mas o medo em seu coração o impediu de agir precipitadamente por um momento. Ryozuki chegou a derrotar alguém tão forte quanto Itachi. Kizami, como companheiro de Itachi, sabia o quão poderoso era o Mangekyou Sharingan de Itachi. Mas agora os olhos de Itachi estavam tão secos que sangravam. Mas Ryozuki, do outro lado, parecia estar bem. Quando foi que Konoha conseguiu ninjas desse nível monstruoso? E ele é tão jovem. Isso é razoável? Isso é um absurdo. Kizami, nós devemos ir. Itachi diminuiu o passo e então disse para Kizami, que estava ao seu lado. Ao ouvir isso, Kizami assentiu. Ele não ousava mais ficar em Konoha. Esta aldeia é muito mais perigosa do que outras aldeias. A propósito, como Orochimaru invadiu Konoha? A questão é, ele conseguiu até matar o Hokage e saiu ileso. Nesse momento, Kizami, que a princípio desprezava Orochimaru, subitamente desenvolveu um respeito inexplicável por ele. Quer ir? Ryozuki desapareceu instantaneamente. Puff! Um grito ecoou, seguido pelo rugido de Kizami, e então um braço esquelético vermelho sangue se lançou em direção a Ryozuki. Ele desapareceu instantaneamente com a técnica do deus voador do trovão. O braço esquelético vermelho sangue bateu com força no chão. Após a fumaça se dissipar, Kakashi e os outros se aproximaram. Eles descobriram que Itachi e Kizami não estavam mais à vista. Apenas um braço estava no chão. Observando atentamente, parecia ser o braço de Itachi. Afinal, Kizami tinha braços muito mais grossos que Itachi. Eles ainda conseguiram escapar, disse Ryozuki com leveza. Mas não havia nenhum sinal de decepção em seu rosto. Você cortou o braço do Itachi? Kakashi olhou para ele surpreso e disse. Não é a cabeça, então não há surpresa. Ryozuki fez beicinho e disse. Kakashi, esse é o Itachi, aquele que massacrou todo o clã Uchiha. Cortar o próprio braço não é uma façanha incrível? Você quer mesmo cortar a cabeça dele? Kakashi sentiu que não conseguia acompanhar os pensamentos de Ryozuki. Os jovens de hoje em dia são realmente melhores que um velho como ele. Nesse momento, Ryozuki caminhou até lá e pegou o braço decepado que estava no chão com uma espada. Os 5 dedos do braço decepado estavam limpos, sem nenhum anel. Sua resposta é rápida. Ryozuki riu e atirou o braço decepado para Kakashi. Ainda tenho algo a fazer, vou começar. Após falar, Ryozuki cumprimentou Kurenai, virou-se e saiu. Kakashi pegou o braço decepado e o entregou ao Anbu ao seu lado com uma expressão de silêncio. Leve de volta e veja se consegue encontrar alguma coisa. O ninja Anbu que pegou o braço decepado permaneceu em silêncio. Mas ele estava pensando no que poderia descobrir apenas com um braço. Ryozuki voltou direto para a casa de Anko. Assim que abriu a porta e entrou, viu Anko saindo do banheiro com uma expressão sonolenta no rosto. Pensei que você tivesse fugido. Ao vê-lo, Anko corou um pouco e então disse calmamente. Trouxe algo para você comer. Ryozuki pegou a sacola que tinha na mão. Dentro estava o ramen que ele havia embalado antes, e como estava em um espaço hermeticamente fechado, o ramen ainda estava perfeitamente bom. É delicioso? É dango? Os olhos de Anko brilharam, ela já estava com fome. Afinal, o esforço físico da noite passada foi excessivo. Embora na maioria das vezes fosse Ryozuki quem fazia o trabalho, Anko era mulher e sua força física não era tão boa quanto a de um homem. Já era tarde. Como ela poderia não estar com fome? Ao pegar a sacola de Ryozuki e abri-la, Anko ficou desapontada ao descobrir que não era seu dango favorito, mas sim ramen. Coma menos doces no futuro ou você vai engordar. Ryozuki a abraçou e beliscou a carne de sua cintura com os dedos. Você não gosta de mim. Anko parecia magoada e dava a impressão de que ia chorar. Pare de exagerar. Você só precisa comer menos. Não é que você não possa comer doces de jeito nenhum. Ryozuki percebeu a farsa de Anko num instante. A atuação dela era realmente terrível. Comparada a um ator veterano como Sarutobi Hiruzen, a diferença era muito evidente, e ela ainda tinha espaço para melhorar. Vou fazer mais exercícios. Ao perceber que não conseguirá enganar Ryozuki, Anko mudou imediatamente sua expressão. De qualquer forma, ela não queria comer menos doces, então ela simplesmente vai se exercitar mais. Você quer se exercitar mais? Ryozuki sentia que Anko não tinha uma compreensão precisa de si mesma. Qual o problema de eu fazer exercício? Eu também gastei muita energia ontem à noite, ok? Anko corou e disse em voz alta. Então podemos continuar mais tarde? Ryozuki olhou para ela com um sorriso. Mas Anko encolheu o pescoço ao ouvi-lo e rapidamente empurrou Ryozuki para longe. Ela disse, não preciso descansar por pelo menos 2 dias. Então por favor, não venha me ver nesses 2 dias. Ryozuki, coma seu ramen. Anko sorriu ao ouvi-lo e em seguida pegou um par de pauzinhos para comer. Ela estava com muita fome. Uma tigela grande de ramen foi devorada em poucos minutos. Estou quase satisfeito. Anko deu um tapinha na barriga e disse. Após comer, Anko voltou para o quarto, trocou de roupa e saiu. Vou encontrar a Kurenai. Você quer vir comigo? Ela olhou para Ryozuki, que estava sentado na sala de estar, e perguntou. A irmã Kurenai não deveria estar livre agora, disse Ryozuki. Você viu a Kurenai hoje? Ao ouvir Ryozuki, Anko fez uma expressão nervosa e perguntou. O que foi? Há algum problema? Perguntou Ryozuki confuso. Ao ouvir isso, Anko disse com um pouco de timidez. Isso. Você não contou para Kurenai o que aconteceu entre nós, contou? Então você está preocupado com isso. Ryozuki riu de repente. Ele olhou para Anko, que estava nervosa à sua frente e disse com um sorriso. O quê? Agora você está com medo. Você tomou a iniciativa ontem. Pensei que você fosse destemida. Anko disse apressadamente. O quê? Você também não recusou. Além disso, você tomou a iniciativa na última parte, e eu disse não.
As orelhas de Anko ficaram vermelhas. Ryozuki nunca tinha visto tão envergonhada. Esta é a Anko. Ela não tem medo de nada e se atreve a xingar em voz alta qualquer pessoa que veja. Ele não esperava que ela também tivesse momentos de medo e nervosismo. Não se preocupe, eu não mencionei isso para a irmã Kurenai. Ryozuki envolveu Anko com os braços e a deixou se aconchegar neles. No entanto, este assunto não pode ficar em segredo por muito tempo. A irmã Kurenai não é boba, então com certeza vai descobrir alguma coisa. Anko disse com certo receio. De qualquer forma, por quanto tempo podemos esconder isso? Não quero que Kurenai zombe de mim e me ligue. Anko hesitou e não disse mais nada. O que é isso? Ryozuki perguntou com um olhar que já sabia de tudo. Mulher arroceira, tudo bem. Anko coçou o pescoço e gritou. Ao ouvir você dizer isso, percebi que você é realmente assim. Ryozuki riu. Seu desgraçado. Vou te matar. Como ousa rir de mim? Os dois discutiram na sala de estar por um tempo, e depois sentaram-se e descansaram por um tempo. Anko lembrou-se de algo e perguntou, curiosa. A propósito, você acabou de dizer que Kurenai não está disponível. Com o que ela está ocupada? Antes de conhecermos Itachi e Kizami, a irmã Kurenai e os outros deveriam cuidar do que aconteceu depois. Ryozuki já tinha ido embora, mas Kakashi e Kurenai ainda tinham que lidar com as consequências. Itachi, o cara impiedoso que matou todo o seu clã? Anko sentou-se rapidamente, olhou para Ryozuki e perguntou preocupada. A Kurenai está bem? Ela está ferida? A irmã Kurenai está bem, disse Ryozuki. Isso é bom. Anko respirou aliviada. Ei, por que você não pergunta se eu estou bem? Nós somos namorados agora. Por que você não se importa comigo? Ryozuki olhou para Anko sem palavras e disse. Capítulo 207. Tis. Você correu tão rápido agora há pouco. Como é que alguma coisa pôde acontecer com você? Anko curvou os lábios e disse. Além disso, você é tão forte. O que uma pessoa tão cruel quanto Itachi poderia fazer contra você? Parece que você tem muita confiança em mim. Ryozuki sorriu e balançou a cabeça negativamente. Isso mesmo. Você mesmo disse que agora sou sua namorada. Anko deu uma risadinha e abraçou Ryozuki. Tarde. Ryozuki saiu da casa de Anko e primeiro foi para casa. Depois, saiu para encontrar Hinata e as outras. No caminho, Ryozuki também usou a conversão de hoje. Ele usou uma gota de sangue que havia obtido de Itachi anteriormente. Jin, a transformação foi um sucesso. Parabéns ao anfitrião por ter conseguido a entrada de talento. Filho filial nível ouro. Acabou sendo uma entrada de talento de nível ouro? Ryozuki jamais imaginou que receberia uma entrada de talento de nível ouro do Itachi. Afinal, de acordo com as regras do sistema, apenas os bioferomônios de superpoderosos de nível Kage podem ser transformados em entradas de talento de nível ouro. Mesmo em seu auge, Itachi estava apenas no ápice do nível Kage, possivelmente um pouco mais forte, mas longe de alcançar o nível Super Kage. Ryozuki achava que conseguir uma boa entrada de talento de nível roxo já seria suficiente. Mas em vez disso teve uma surpresa. Filho filial nível ouro, você é um filho filial famoso no mundo de Naruto. Seus feitos são comentados por inúmeras pessoas. Portanto, aqueles que o conhecem o chamam carinhosamente de o grande filho filial. Sua piedade filial é excepcional e supera a de qualquer outro. Dano contra pessoas com laços de sangue mais 1500%. Dano contra pessoas da mesma facção mais 1000%. Acompanha Tsukuyumi. Ryozuki ficou surpreso e animado ao receber uma entrada de talento de nível ouro de Itachi. Mas depois de verificar, os atributos eram estes. Sistema. Esse, Ryozuki não pôde deixar de se sentir um pouco frustrado. Esse atributo é praticamente inútil, não é? Porque ele teria que lutar contra pessoas do mesmo grupo. Embora o nome da entrada de talento seja filho filial, os atributos não precisam ser tão filiais, certo? Com exceção do Tsukuyumi, os outros dois atributos são completamente inúteis. Mas, os números são muito altos. Você está brincando comigo? O rosto de Ryozuki escureceu de raiva. Esses atributos eram repugnantes demais. Desde que os dois atributos pudessem ser alterados, mesmo que o valor fosse um pouco menor, tudo bem. Poderia ter sido um bônus de habilidade técnica de pupila ou um bônus de habilidade do olho. Mas, isto? Talvez eu devesse simplesmente desmontá-lo? Ryozuki considerou brevemente desmontar esta entrada de talento. Desmantelar uma entrada de talento de nível ouro renderia 10.000 pontos de experiência. Mas, após refletir bastante, Ryozuki desistiu da ideia de desmontar essa entrada de talento. Ele pretendia esperar um pouco. E quanto ao que ele está esperando? Ele está esperando para conseguir outra entrada de talento de nível ouro ruim como essa para poder combinar as duas e tentar sintetizá-las em uma entrada de talento poderosa de nível divino. Ryozuki ainda não sintetizou nenhuma entrada de talento de nível ouro. Ele ainda não sabe se a taxa de sucesso é alta ou baixa. Mas tudo bem se for baixa. É melhor do que gastar 100.000 pontos de experiência aprimorando esse tipo de entrada de talento ruim, certo? E quanto a equipar este talento para esta entrada? Esqueça. Ryozuki estava preocupado que se o equipasse pudesse acidentalmente ferir sua mãe ou os outros ninjas da mesma vila que ele. Isso seria ruim. Um bônus 15 vezes maior. Um bônus 10 vezes maior. Mesmo que dê apenas um leve toque nos outros, eles podem acabar levando um tapa. Isso não seria problemático? Então, é impossível equipar essa entrada de talento. Ela só pode ficar aqui acumulando poeira. E quanto à técnica de pupila incluída Tsukuyumi? Sinceramente, para Ryozuki é dispensável. Sua própria habilidade em Genjutsu já é muito forte. Embora Tsukuyumi possa fortalecer seu Genjutsu, seu efeito é limitado.
A característica mais importante do Tsukuyomi é sua capacidade de alterar o fluxo do tempo dentro do espaço do Genjutsu. É isso que o torna mágico. Na realidade, um segundo equivale a 72 horas no mundo do Genjutsu. Isso é muito poderoso. Mas comparado ao Tsukuyomi infinito parece mediano. Afinal, no Tsukuyomi infinito, o fluxo temporal é ainda mais exagerado. Quando se passam apenas alguns segundos lá fora, as pessoas lá dentro têm a sensação de que 10 ou 20 anos se passaram. Mas Ryozuki não precisa realmente usar essa técnica. Além disso, na próxima vez que encontrar Itachi, ele poderá simplesmente arrancar seus olhos e devorar sua técnica de Mangekyou pupila. Não seria muito mais conveniente assim? À tarde, Ryozuki acompanhou Hinata e os outros para passear pela vila. À noite, os quatro, Ryozuki, Hinata, Ino e Karin, jantaram juntos em um restaurante de frutos do mar recém-inaugurado em Konoha. No final, eles assistiram a um espetáculo de fogos de artifício. Em seguida, Ryozuki os acompanhou até em casa. Noite. Ryozuki foi para casa e conversou um pouco com sua mãe. Como já era tarde, ambos voltaram para seus quartos para descansar. Mas quando Ryozuki voltou para o seu quarto, ele desapareceu instantaneamente. Ele usou a técnica do deus voador do trovão para aparecer na casa de Anko. Ele já havia deixado a marca do deus voador do trovão ali antes, então era muito conveniente viajar de um lado para o outro. Ah, por que você está aqui de novo? Anko tinha acabado de sair do banho quando viu Ryozuki aparecer na sua frente. Ryozuki ignorou as palavras dela e disse, você comeu muitos doces às escondidas à noite? Vim aqui especialmente para incentivá-los a praticar exercícios. Anko recusou, não, eu não quero. Ryozuki disse, não, você quer sim. Ryozuki então a pegou no colo. Anko olhou para Ryozuki, que a carregava para o quarto, e então o mordeu com força no ombro. Uau, seus músculos são muito duros, meus dentes quase quebraram. Anko tapou a boca e reclamou. Quem te mandou morder tão forte? Idiota. Ryozuki riu. Naquela noite, Anko permitiu meio a contragosto que Ryozuki ficasse. No dia seguinte, Anko dormiu demais de novo. Ryozuki acordou cedo e usou a técnica do deus voador do trovão para voltar para casa. Ele tomou o café da manhã preparado por sua mãe e vestiu seu uniforme da Anbu para ir trabalhar. Ele não se apresentava a Anbu havia alguns dias, mas, dada a sua situação atual, ninguém lhe diria nada. Além disso, Ryozuki havia trabalhado mais do que qualquer outra pessoa recentemente, inclusive ajudando a lidar com Itachi e Kizami. Ele não tinha ido trabalhar, mas já tinha feito mais do que o suficiente. Portanto, a Anbu não apresentou objeções. Pelo contrário, algumas pessoas chegaram a sugerir a nomeação de Ryozuki como ministro da Anbu. Essa posição era ocupada anteriormente por um ninja do clã Sarutobi. Mas agora Sarutobi Hiruzen não existia mais e, naturalmente, o clã Sarutobi não podia mais desfrutar dos privilégios que antes possuía. Sem falar que o atual ministro da Anbu é bem mediano. Embora fosse um Jounin de Elite, ele estava no mesmo nível apenas que Azuma, e não era realmente nada de especial entre os Jounin de Elite. Se chegasse a uma luta, Kakashi poderia facilmente enfrentar 2 ou 3 deles. Antes, Sarutobi Hiruzen estava lá, então ninguém na Anbu ousava se manifestar. Mas agora as coisas tinham mudado. O conselho original de Konoha havia sido completamente reformulado. Tanto o Hokage quanto o líder da raiz estavam mortos. Os 2 conselheiros Hokage estavam mantendo um perfil discreto, não agindo de forma extravagante como costumavam fazer. Naquela época, as pessoas que detinham o poder máximo em Konoha eram os chefes dos grandes clãs, como Hyuga, Nara, Yamanaka e Akimichi. No passado, o clã Hyuga estava sob a influência de Sarutobi Hiruzen e recebia menos benefícios em comparação com os clãs Sarutobi e Shimura. Agora, os benefícios que antes eram concedidos a esses 2 clãs estavam sendo redistribuídos entre os demais. É claro que o cargo de Hokage ainda estava em aberto. Tudo ainda estava em transição, e o acerto de contas teria que esperar até que o novo Hokage assumisse o cargo. Por falar nisso, hoje Jiraiya saiu de Konoha para encontrar Tsunade. Após Ryozuki começar a trabalhar na Anbu, descobriu que não tinha nenhuma missão, já que hoje era feriado para o 7º Esquadrão. O 7º Esquadrão também havia sido um dos esquadrões responsáveis por proteger o local durante o plano de Orochimaru para o colapso de Konoha. Durante esse período, muitos membros da Anbu sofreram muito com ataque surpresa, resultando em muitas mortes. Entre eles estava Tengu, do 7º Esquadrão. Ryozuki ainda não sabia qual era o verdadeiro nome daquele Tengu, mas ele tinha certeza de que definitivamente não era Sarutobi Tengu. Isso soaria estranho. Além disso, Presa Negra e Sombra também ficaram feridos e ainda estão se recuperando no hospital de Konoha. Yugao está bem. Na 7ª equipe restavam apenas Ryozuki e Yugao, e o ministro Anbu do clã Sarutobi estava com muito medo de enviar Ryozuki em missões. Ninguém queria ofendê-lo acidentalmente. Temiam que, com seu temperamento explosivo, ele os matasse como matou Danzou. Então, o membro do clã Sarutobi simplesmente deu ao 7º Esquadrão umas longas férias. Ryozuki descobriu hoje que o 7º Esquadrão estava de férias o tempo todo. Então, na verdade, ele não havia faltado ao trabalho. Ryozuki. Como era feriado, Ryozuki não permaneceu mais na Anbu. Após trocar de uniforme, ele estava prestes a ir para o campo de treinamento para mudar sua rotina preguiçosa. Mas antes de chegar ao campo de treinamento, ele deu de cara com Naruto, que estava com Jiraiya. É o Naruto. Ryozuki o cumprimentou com um sorriso. Você está pronto para deixar a vila? Naruto assentiu com a cabeça, com um sorriso de orelha a orelha. Ryozuki, você tem certeza de que não quer vir conosco? Jiraiya piscou para Ryozuki dizendo, você provavelmente não se divertiu muito fora da vila. Conheço alguns lugares legais. Por que você não vem com a gente? Eu te mostro tudo. Ryozuki ignorou a indireta de Jiraiya.
Que lugares bons Jiraiya poderia estar mencionando? Provavelmente eram izakayas ou hotéis com águas termais e banhos mistos. Sinceramente, Yosuke não tinha interesse nessas coisas. Ele já tem 4 namoradas. Ele nem tem tempo suficiente para sair com todas elas todos os dias, então não tinha interesse em ficar perambulando por aí. Sem mencionar que ele desprezava essas atividades vulgares. Yosuke disse, passo. Tenha cuidado em sua jornada. Alguém invadiu a vila ontem. A Terra do Fogo pode não estar pacífica ultimamente. Após conversarem um pouco, Ryosuke se despediu dos dois. Ele sorriu, observando Jiraiya e Naruto continuarem sua animada conversa. Quando esses dois retornarem, Tsunade, a quinta Hokage, trará nova vitalidade a Konoha. Então toda a vila não parecerá mais tão morta como era sob o governo de Sarutobi Hiruzen. A propósito, a oportunidade de conversão de hoje ainda não foi aproveitada. Ryosuke lembrou-se de repente. Então ele retirou uma gota do sangue de Kizami que havia coletado por acaso no dia anterior. Ele então permitiu que o sistema o convertesse em uma entrada de talento. Com a experiência de ontem, Ryosuke tinha algumas expectativas sobre a entrada de talento que o bioferomonil de Kizami poderia gerar. Se a entrada de talento transformada de Kizami também for ouro, isso seria ótimo. Mas Ryosuke não tinha muitas expectativas, já que Itachi poderia ser uma exceção. Ontem, Ryosuke refletiu sobre o motivo pelo qual a entrada de talento de Itachi se transformou em ouro. Talvez isso tenha muito a ver com o fato de ele ter sido reencarnado posteriormente pelo Edo Tensei. Fim do vídeo. Ei, quer ouvir meus novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!